Hebreus capítulo 11, onde está o tema esta noite. Nosso pastor, ele, entre os temas que sentiu direção do Espírito Santo, sempre a última noite é o tema do congresso, e eu quero ler com vocês. Vamos ler juntos o versículo 11, versículo 2, versículo 3 e o versículo de número 6. Vamos fazer bonito? Amém? Amém. Vamos fazer bonito? Amém. Amém. Olhe para cá, este lado daqui. Quem pode ficar em pé? Todos podem ficar em pé para ler o versículo 1. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Todo mundo em pé? Todo mundo em pé? Isso, todo mundo em pé. Vamos lá? Ora a fé, leiam bem forte. Está fraco, vamos ajudar toda esta parte de cá também. Vamos nos levantar e vamos ler. Todo meio, vamos levantar, fica em pé. 1, 2, 3. Está feio, vamos ler juntos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse lado da galeria aqui, fique em pé, por gentileza. Vocês podem sentar. Vamos lá? Versículo 2. 1, 2, 3. Dá para ler melhor? 1, 2, 3. Agora nós vamos pedir que toda esta lateral de jovens e o coral de jovens da central e ali aquele lado fiquem em pé, por gentileza, os jovens, e vamos ler o versículo 4. Vamos lá? Estamos esticando as pernas, ficamos sentados o tempo todo, então vocês já estão fazendo, estou fazendo isso para que vocês se concentrem aqui. 1, 2, 3, vamos lá? Está fraco. 1, 2, 3. Amém. Alguém leu 3? Não. Então, em vez do 4, leram o 3. Vamos ler o 3? Vocês leram o 3? Vamos lá? 1, 2, 3. Vocês estão lendo muito rápido, uma coisa muito profunda. Vamos ler mais devagar. 1, 2, 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não provém do que é aparente. Agora sentem, por favor. Muito obrigado. Grande coral, agora é com vocês. Vamos lá? Todos em pé. Encha o diafragma, respire fundo e vamos para o 6. 1, 2, 3. Ora, sem fé é impossível agradá-lo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Só quem crê dê glória a Deus. Pode sentar, queridos. Creio em Deus. Quem pode dizer este tema? Só quem sentir. Levante sua mão e diga, indicando: eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Crer em Deus, um tema essencial para a vida cristã, pois sem fé é impossível. Uau, vocês estão muito fracos hoje. Sem fé é impossível. Agora a galeria está com preguiça de falar. Sem fé é impossível. A palavra de hoje à noite, assim como todo mensageiro, trouxe uma abordagem diferente a este tema. E eu creio que esta noite a direção que Deus nos deu, ainda que eu quis resistir a ela, e eu não sabia porquê, mas Deus foi guiando, e nós vamos obedecer à direção de Deus. A palavra de hoje à noite tem duas direções.
uma teórica e outra prática. A primeira parte tem por finalidade contribuir com argumentos e para despertar em você que é jovem a se preparar para defender, explicar e compartilhar a sua fé. Eu vou dizer de novo, para que você possa defender, compartilhar e explicar a sua fé, ok? Vocês ficaram com vontade de repetir, não foi? Vamos dizer juntos: defender, explicar e compartilhar a fé. Isso foi o que Pedro disse, que nós deveríamos dar razão da nossa fé, a causa da nossa fé, a quem nos perguntasse. E eu sei que muitas vezes você fica com medo na sala de aula, fica com dúvida na sala de aula, e até às vezes o que se diz coloca você em dúvida também. Esta noite nós vamos lembrar de alguns princípios e vamos ver algumas evidências pelas quais nós devemos dizer: eu preciso fazer de tudo para que eu possa compreender melhor o meu Deus, para defender a minha fé, para explicar a minha fé e para também compartilhar a fé. Quem entende, diga amém. A segunda parte desta mensagem, ela tem por objetivo nos levar a uma compreensão do que o teu futuro depende da tua fé em Deus. Será que você pode dizer à pessoa que está ao seu lado, toque nele e diga assim: meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, diga para ele. Minha amiga, né? Você gostou dessa? Então diga a ela: meu amigo, minha amiga, diga para ele. O teu futuro depende da tua fé em Deus. Aleluia. Você quer dizer para quem está atrás de você também? Diga para 4 pessoas aí: teu futuro depende da tua fé em Deus. Teu futuro depende da tua fé em Deus. Teu futuro depende só disso, tua fé em Deus. Vivemos em um mundo de descrença. Hoje, naturalmente, temos dificuldade em crer nas pessoas. Nós temos dificuldade de crer nos parentes, e temos dificuldade de crer nos amigos, e pior ainda, nas informações. Nós estamos vivendo no tempo das notícias fakes, das notícias falsas, e somos provocados todos os dias a deixar de crer naquilo que nós cremos e abrir mão do conteúdo da nossa fé. Eu vou repetir: somos provocados em todo lugar, em toda situação, em toda circunstância nesta vida, em relação ao mundo lá fora, para que nós deixemos de crer naquilo que nós cremos e abramos mão, deixemos de lado, abandonemos, rejeitemos, nos separemos, recusemos aquilo que é a nossa convicção de fé. Somos provocados nas escolas, nas faculdades. Me lembro de um professor que toda vez que falava na faculdade sobre aborto, sobre tendências de ideologias de gênero, ele vinha para frente da minha cadeira e quase que me cuspia, e com as salivas de tanto falar alto, como se eu fosse surdo. E eu acho que você também enfrenta isso. Quando alguém descobre que você tem convicção de fé, você parece que se torna o alvo preferencial daquelas pessoas. Então nós enfrentamos esta batalha da fé. Eu disse o quê? Não, eu não disse da fé só. Eu disse o quê? Batalha da fé. Preste atenção em cada palavra. Eu não vim esta noite para estar aqui jogando palavra. Não, eu não vim só para cumprir uma escala. Eu trago uma mensagem de Deus esta noite. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo quer falar conosco a respeito da nossa fé em Deus. Quem entende isso, diga amém. Então, na escola, na faculdade, é comum
que enfrentemos o discurso atacando a nossa fé, como se esta seja algo que causa dano, como se a nossa fé prejudicasse, como se a nossa fé fosse algo que faz mal à sociedade, faz mal ao país. E você sabe quão boa foi para você a fé, quão boa foi para a sua família a fé, quão boa tem sido para a tua vida a fé. Mas as pessoas não compreendem isso, e o pior não é não compreender, é não querer entender, é não querer explicação, é não querer que você possa explicar a razão da sua fé. Queridos, nunca a fé em Deus foi tão atacada por ideologias, teorias e hipóteses que tem como objetivo único desconstruir a nossa fé. Eu disse o quê? Desconstruir a nossa fé. Nota 10 para vocês. Necessitamos ter convicção. Deixa eu dizer uma coisa: já houve momentos difíceis para a fé, mas não foi de forma universal. Quem é da minha idade para cima sabe o que foi a cortina de ferro na União Soviética e no leste europeu, em que pessoas eram torturadas por sua fé, mas era somente lá. A cortina de bambu, eu li muito sobre livros da minha adolescência, sobre a igreja, o que sofreu a igreja no Camboja, mas foi somente lá. O que sofreu a igreja na cortina de bambu no Vietnã, mas foi somente lá. O que sofreu a igreja na cortina de bambu na China, mas foi somente lá. Mas agora a guerra é universal. Eu disse que a guerra é universal, é global, e a batalha não é contra o físico, não é por tortura, mas é deter a tua liberdade de expressão e não permitir que você exerça a sua liberdade de consciência, ou seja, que você diga: não posso fazer porque creio errado. Não, você tem que fazer porque nós queremos que você faça. Nós estamos vivendo os dias profetizados que o nosso pastor até escreveu na programação, na palavra pastoral dele: dias difíceis e dias trabalhosos. Tem muita gente que não vai aguentar esses dias. Quem não tiver convicção plena de fé na palavra e em Deus não vai aguentar estes dias. Estes serão dias de purificação da igreja, estes serão dias de santidade extrema, estes serão dias de compromisso, como falou o pastor Cândido aqui esta noite passada, só para crente que tem compromisso, porque quem vai subir com vestes brancas é quem tem compromisso com Deus, com santidade e com a oração. Só quem entendeu esta palavra levanta a mão e dá glória a Deus. Necessitamos ter convicção. Eu disse o quê? Firmeza. E aquela firmeza do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 12, ele disse assim: eu quero que você abra a Bíblia e anote esses versículos. Nenhum versículo aqui terá uma importância menor para você, é mais importante do que eu falo esta noite, porque eu sei em quem tenho crido. Veja que antes de Paulo dizer isso, ele está falando de uma batalha espiritual que ele está enfrentando, e ele diz assim que não se envergonha de exercer a fé. Aí ele diz na metade do versículo: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo, e estou certo, e estou certo, estou firme, estou convicto de que ele é poderoso, de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia da sua vinda. Judas fala também da necessidade de nós enfrentarmos a batalha da fé. Judas 1 verso 3 diz o seguinte: amados, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé. Olha só o que ele diz: insistindo que batalhassem pela fé. Ele diz assim: eu senti a necessidade de escrever para vocês e insistir com vocês. Você sabe o que é insistir? É quando aquela pessoa diz assim: pega o copo para mim, e você não pega. Aí você diz de novo: pega o copo para mim, abre, e você não pega. Aí você pega e diz assim: pega
pega o copo para mim e abre, por favor. Você está entendendo? É ele dizendo assim: batalhe pela fé, e você não está nem aí. Batalhe pela sua fé, e você não vou me envolver. Aí chega o momento que você faz, e ele diz obrigado. Por quê? Porque você começou a entender que você tem que batalhar pela sua fé. Você está entendendo a palavra esta noite? Olhe para quem está ao seu lado e diga: o Espírito Santo neste congresso está insistindo com você. Saia da inércia, saia da paralisação, deixe de ser massa de manobra. Batalhe pela fé, batalhe pela fé, guerreie pela fé. Oh, aleluia! Chegou a hora de você ser profeta. Não é dentro do templo, não é dentro da casa do Senhor com reteté e bicicleta. Chegou a hora de você, cheio do Espírito Santo, defender a escola, defender na faculdade a fé que te foi entregue. Quem entendeu isso, levanta a mão e dá glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 6, hoje vamos ler muita Bíblia. Se você não abrir a Bíblia, você vai perder os detalhes. 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Amém. Veja o que é que ele diz: combata o bom combate da fé. De novo, combata o bom combate da fé. Levanta a Bíblia e diz: ó, vamos lá juntos. Combata o... assim, ó, assim, para ler melhor, vai ser melhor. Combata o bom, de novo, da fé. De novo, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Tem gente tomando posse de carro, tem gente tomando posse de apartamento, tem gente tomando posse de emprego, tem gente tomando posse de tudo, menos da vida eterna. Esta noite o Espírito Santo está dizendo: combata o combate da fé e se preocupe em tomar posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Precisamos de convicção de fé, para que ao final possamos dizer como o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4, 7, 8: combati o bom, acabei e guardei a fé. Quem diz glória a Deus por isso? Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: nós vamos sair. Diga para a pessoa que está ao seu lado deste congresso crendo mais em Deus, crendo melhor em Deus, para servir melhor a Deus. Para crer em Deus é necessário conhecer. Mas quem é Deus? Será possível conhecer a Deus? Esta é a grande pergunta que faz os pensadores desde que o homem perdeu o elo com o Criador. Deus criou o homem não para estar separado dele, mas para que o homem tivesse comunhão com o Criador. Todos sabemos que o pecado corrompeu o homem e separou, demitiu, afastou o homem da glória, da honra de Deus. O homem ficou sem a honra de Deus, ficou desonrado pelo pecado. Romanos 3:23 quer dizer isso. Diz que todos pecaram e destituídos estão. Eu acho lindo isso. Nenhuma palavra da Bíblia é escrita sem sentido e sem precisão. Diga glória a Deus por isso. Diferente dos livros de história, diferente dos livros de Platão, que falam de um Sócrates que era na verdade um molestador de adolescente, um tarado, entendem? E que eles levantam como se fosse mais sábio do que o apóstolo Paulo. Não, senhor, não era mais sábio do que o apóstolo Paulo, porque Paulo não era um pedófilo como era Sócrates, se é que existiu, e Paulo existiu. E ele também não era um tarado como ele, que gostava de banquetes entre rapazes e dizia que era a excelência do amor. Paulo não era. Paulo era cheio do Espírito Santo. Paulo era inspirado por Deus. Paulo falava a revelação de Deus. E quem está de acordo comigo, levanta a mão e dá glória a Deus. Eu fico indignado quando
quando as faculdades e as academias querem relativizar a Bíblia sem que professores tenham lido nem sequer uma vez a Bíblia completa. Mas nós já lemos, eu já li os livros de Platão, já li vários de Aristóteles, e quero lhe dizer, ninguém se compara à palavra revelada de Deus, a Bíblia Sagrada. Você lê esses livros e termina com muita informação e conhecimento, mas há algo vazio no seu coração. Mas quando você vê a palavra, você entende tudo e sai cheio da glória e da graça de Deus. Quem já passou por isso, levanta a mão e dá glória a Jesus. Eu quero dizer, eles precisam de algo que nós temos. Nós já temos o que eles têm, mas eles precisam o que nós temos. Diga amém. Amém. Então, queridos, o pecado fez o homem perder o elo com o Criador. Todos. Cadê vocês? Todos. E que estão destituídos. Escuta, destituídos estão. Está no presente do indicativo. Uau, que é isso, pastor? Está vendo que você tem que aprender português? Faça isso, porque você vai entender melhor a revelação. Diga glória a Deus. Escute, o que é presente no indicativo, pastor? Quer dizer que a situação dura enquanto você fala. Ela pode mudar quando acabar de falar. Isso quer dizer que há possibilidade. Deus está dizendo, ele está destituído da glória de Deus até que ele não abra o coração para a graça de Deus. Ele está destituído agora, mas daqui a um segundo, milésima de segundo, ele já não está mais destituído. Por causa de quem? De Cristo Jesus. O pecado fez o homem perder o elo com o Criador. A partir de então o espírito humano busca por Deus. Daí porque em todas as civilizações há marcas dessa busca por Deus. Eu vou dizer de novo, em todas as civilizações há marca dessa busca por Deus. As pinturas rupestres, sabe? E as esculturas, minha monografia no direito foi sobre liberdade religiosa, que é um termo que foi cunhado por Tertuliano, que foi um dos pais da igreja, que também cunhou o termo trindade. Então, liberdade religiosa é uma causa que nós defendemos primeiro. Diga glória a Deus por isso. Agora escute, as pinturas rupestres, as esculturas em cavernas, em pedras, mostram que os homens já desenvolviam ideias a respeito dos mistérios. Até mesmo os evolucionistas não podem negar que o fenômeno religioso, como eles dizem, teve adaptabilidade. É uma palavra que eles gostam. Adaptabilidade para sobreviver e se reproduzir. Você já ouviu falar da seleção das espécies? Sim ou não? Só os mais fortes sobreviveram. Uau! A fé vence o mundo. Vou dizer de novo, a fé vence o mundo. E se a evolução, a teoria da evolução já tivesse sido escrita, João teria colocado: a fé vence a seleção de espécie. A fé vence a seleção de espécie. Por quê? Porque quando eles vão a 10 milhões de anos, se é que era verdade, que não é pela palavra, e eles dizem, há um homem chamado Paleolítico, o hominídeo Paleolítico. Sabe o que acontece? Todas as descobertas do Paleolítico dizem que aquele homem, se é que existe, que eu acho que não, porque é tudo teoria, tudo teoria, não se prova nada, não se vê nada, a não ser cálculos e hipóteses. Mas sabe o que é que acontece? As hipóteses evolucionistas não conseguem apagar a marca da fé na humanidade. Lá está, enterrado o bichinho, todo feio, com o dente de fora, todo troncho, só osso, mas ele está numa posição de quem foi enterrado de joelhos e com as mãozinhas assim. O que é que ele está fazendo? Se preparando, porque ele crê que há uma eternidade após a morte. Eu quero lhe dizer, nem a seleção da espécie acabou com a fé no coração do homem. E quem vai acabar com a fé no coração da igreja? Ninguém, porque agora o Espírito Santo está em nós para avivar a nossa fé. Eu daria um glória a Deus mais alto. Eu daria um glória a Deus mais alto. Ou seja, nem a evolução, se fosse real, como dizem, pois não passa de uma teoria, conseguiu por meio da seleção natural exterminar o fenômeno religioso do homem.
Por isso os antigos celebravam em rituais o sol, os céus, a chuva, os trovões, os fenômenos da natureza, buscando a Deus e a eternidade. Enterravam seus mortos por acreditar na imortalidade da alma, e que eles voltariam a acordar um dia para uma nova existência. Há um grito de solidão no coração do homem, há um grito me permitam, silencioso, mas perceptível na alma humana por Deus e pela eternidade, porque Deus não criou o homem para que ele morresse. O pecado trouxe a morte. Deus criou o homem e colocou no coração do homem a eternidade, e é por isso que as civilizações antigas, elas buscam por Deus, mas não acham. Mas glória a Deus, nós achamos o Senhor, ou melhor, nós fomos achados por Ele. Oh Jesus, parece que eu estou pregando para 5 só. Nós fomos achados por Ele. Aleluia. Escutem, mesmo diante da nossa necessidade de relacionamento com Deus, a corrupção espiritual do homem o leva a negar o verdadeiro Deus. Eu disse que o quê? Não adianta eu falar muito e você não entender nada, ou não gravar nada. Eu disse o quê? A corrupção espiritual no homem o leva a negar a Deus. Preste atenção. Eu vou dizer de novo. Vamos dizer juntos? A corrupção espiritual no homem o leva a negar a Deus. O salmista Davi, ele diz isso. Toda pessoa que nega a Deus, ele sofre de uma doença. Aí já vão querer processar, né? Precisa não. Espiritual. Essa está fora da lei criminal do país. Diga glória a Deus. Doença espiritual. E quer ver como são sábios? Como se chama ela? Me ajude. Jesus, me ajude. Jesus. Como é o nome da doença espiritual, meu filho? Aí em cima todo mundo sabe. Vamos lá? Como é o nome da doença espiritual? Gente, o que é isso? Fale mais alto. Eu acho que eu estou morando no interior. O povo do interior fala mais alto, Pois eu aprendi a gostar. Então vamos dizer juntos? O que é a doença espiritual? Então essa não está na lei criminal do país. Portanto, dizer que homossexualidade é pecado, não há problema. A lei do país não trata de pecado. Se eu digo também que prostituição entre homem e mulher é pecado, a lei do país já disse que adultério deixou de ser crime, mas continua sendo pecado. É doença espiritual. Mas glória a Deus, para isto Jesus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Abra a Bíblia no Salmo 53. E eu quero lhe ensinar 2 coisas que aprendi com Spurgeon, o príncipe dos pregadores. É que o Salmo 53, ele é a reprodução do Salmo 14. Se você tem até 14 anos, você lê o Salmo 14. Se você tem mais de 14 anos, você está dentro do Salmo 53. E se você está acima dos 53 anos, aí você não pode fazer o que diz o Salmo 53, porque aí não tem mais perdão para você. Se você entendeu, diga glória a Deus. O salmista Davi, no Salmo 53, um salmo feito para o chefe dos músicos. Por isso que ele diz assim: música feita para o cantor-mor, que era o quê? Era o maestro do grupo. Se você entendeu, diga amém. Era o irmão Silvio, o irmão Sandy, esses homens aí, né? E o outro comandante do baixo, Ismael, glória a Deus. Esse Ismael é da bênção, viu? Glória a Deus. Escute, veja a epígrafe, o título deste salmo. O que é que ele diz? Se lê o quê? Vamos rápido, gente. Olha, eu ensino lá onde eu coopero com o pastor a ler a Bíblia assim, que senão você fica assim, e a voz fica presa e você cansa. Levanta a Bíblia e vamos ler bem forte. 1, 2, 3, eu tenho pouco tempo. Vamos lá? 1, 2, 3. Não, é o título, a epígrafe. 1, 2, 3, vamos lá?
Pelo amor de Deus. O título é bom para ver se vocês estão atentos. Então vamos lá. 1, 2, 3. Não, mas o título não diz aí Masquil de Davi, não? Alguma coisa assim? É o subtítulo. É só para ver se vocês estão ligados. Então eu quero o subtítulo. 1, 2, 3. Vamos lá? Masquil de Davi para o cantor sobre Malaate. Sabe o que quer dizer isso? Está meio complicado, não está? Masquil quer dizer o quê? Instrução. Isso é uma instrução. É um culto de doutrina do pastor presidente. Diga amém por isso. É uma doutrina. É uma instrução. Aí ele diz assim, instrução de Davi, que indica, o que é que indica o masquil? Preste muita atenção. Diga para quem está ao seu lado, preste atenção. E diga para ele, não converse comigo, que Deus está falando comigo. Amém? Então diga com ele, preste atenção. Pois bem, masquil quer dizer isso. Amém? Então, maestro, quando quiser assim ensinar o coral, masquil, todo mundo presta atenção. Masquil é instrução. E diz que esse cântico você deve dar uma atenção especial. E indica que se deve dar muita atenção a esta canção pelo seu aspecto instrutivo. Para o chefe do coral, de acordo com a melodia solene de Malaate. Não diz assim? Mahalaate ou Malaate. Diz assim aí? Diz ou não diz? Diz. E o que quer dizer Malaate? Doença. Diga comigo, doença. Doença. Diga de novo, doença. Sabe como Spurgeon chamou este salmo? A canção da doença humana, a mancha mortal e hereditária do pecado. Eu vou repetir para que você anote aí na sua Bíblia. A canção da doença humana, a mancha mortal e hereditária do pecado. Este salmo, como eu disse, repete o Salmo 14. O Salmo 14 é o salmo do ateísmo prático. O Salmo 53 é um salmo diferente. É o salmo da canção da doença humana. E o que é que diz aí? Leia comigo. Disse o nécio em seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade, por isso não há ninguém que faça o bem. O que é que está dizendo o homem nécio? O homem que não tem entendimento, o homem que não procura entender. Eu disse que não procura o quê? Entender. O problema de quem nega a Deus é esse, é que Deus é um problema tão sério para ele, que ele não tem condições de parar um minuto para ler a Bíblia com você e entender o que você está dizendo. Isso é uma doença espiritual. É isso que está dizendo a palavra. Isso é uma doença espiritual. Por isso que é Malaate. Por isso que é uma instrução sobre Malaate. E ele diz mais aqui: não há Deus. Tem se corrompido, tem se cometido. Olha, gente, sabe o que é que isso quer dizer para a gente? Que a gente deveria ter misericórdia, orar mais por quem nega a Deus, em vez de odiar, em vez de deixar fora. Ore por essa pessoa. Eu me lembro de um testemunho, quero a permissão do pastor Isaac para contar, de um professor dele que quase o reprovava, era quase que inimigo pessoal dele, desafiava ele na aula de filosofia. Mas o Senhor me contou que um dia Jesus permitiu. Por que Jesus permitiu? Porque já estava geneticamente predisposto dentro dele que aparecesse um grãozinho dentro da cabeça, ou foi na língua, ou foi no pescoço, não lembro, e foi por aí. E quando o que aconteceu é que ele chegou para o pastor Isaac e disse assim: ô Isaac, eu não creio no teu Deus, mas ora por mim, ora por mim. Você está entendendo? Quando você tem misericórdia, bondade pelas pessoas que estão doentes desta doença espiritual, que negam a Deus, Deus abre a oportunidade para você ser instrumento de manifestação da grandeza e do poder dele. Por isso que você olhe para quem está ao seu lado e diga: por isso que você tem que dar testemunho na faculdade e na escola, para que teu professor ateu creia em Deus. Sabe como é que eles vão crer em Deus? Não é se a gente entrar no discurso e começar a malhar o pau no STF, malhar o pau nisso, naquilo. Não faça isso não. Amor, compaixão, se você amar as pessoas como Deus ama,
Deus vai contar com você para que o amor dele chegue nessas pessoas. Nós não fomos chamados para mudar politicamente o país, ainda que precisamos tomar posições claras na hora da eleição, porque nós temos que defender o que é justo aos olhos do Senhor. Mas eu quero te dizer, a nossa batalha é a batalha da fé. Eu vou dizer de novo, a batalha da fé. Tem muita gente usando o WhatsApp para tudo, menos para a batalha da fé. Esta noite o Espírito Santo está falando, e quem está ligado está entendendo. Quem não está entendendo, eu quero lhe dizer um conselho: você precisa aumentar, ou melhor, descer mais a sua profundidade na fé. Diga glória a Deus. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que lhe tivesse entendimento. O problema é entendimento. E buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Desespero em Deus. Acaso não tem conhecimentos que praticam iniquidades, que comem o meu povo como se comesse pão? Está vendo a batalha da fé? Eles não invocaram a quem? A Deus. Porém, Deus se permite encontrar. Diga amém. Amém. Mesmo o homem com essa doença chamada incredulidade, uma doença espiritual, para que vocês não tenham estresse. Então, essa doença espiritual causada pelo pecado, mesmo o homem assim, porque o que é que você faz com uma pessoa que está doente? O que é que você faz? Você vai cuidar dela por compaixão. É assim ou não é? Jesus curava os enfermos por compaixão. Se você não sente compaixão, você não vai alcançar as almas perdidas. Se você ficar, esse povo não presta, miserável, esse é um idiota. Ah, meu filho, você está cheio de outra coisa, compaixão. Mas se você fizer o que diz segunda crônica, se o meu povo, que por mim se chama, com fé se humilhar, com fé se humilhar e orar. Cantamos muito assim, pastor Deus. Pega ele, faz um dueto. Se meu povo dos seus maus caminhos se desvia e orar. Agora o Senhor vai dizer: fique em pé para cantar comigo. Abra aqui, meu filho, tem que estar conectado, em nome de Jesus. Eu tenho pouco tempo para pregar hoje. Eu ouvirei as preces, eu ouvirei a prece. Estamos velhinhos, Silvio, nem lembramos. Silvio? Hein? Concederei o meu perdão. Quem diria lá atrás de fundão, nós dois cantando no coral, que hoje a gente ia cantar esse hino. E como é o resto? Perdão darei. Olhe para quem está ao seu lado e diga: ame os pecadores, apaixone-se por eles. Neles há uma doença espiritual que precisa ser curada. E buscar-me-eis, se buscar, acha. E me achareis quando me buscardes com todo o vosso. Jeremias 29:13. Sim, é possível conhecer a Deus. Eu quero que você diga bem forte, levanta a mão assim. Levanta a mão. Escuta, lá nos impérios antigos tinha um instrumento chamado catapulta. Era uma bola de fogo que colocava no instrumento assim, eles faziam assim, ó. Vum, e a bola batia no muro, e a outra, vum,
e batia no muro, e as fortalezas caíam por terra, pegavam fogo. Você quer? Quando a gente levanta a mão sem ira nem contenda, algo acontece. Levanta a tua mão agora para jogar uma bola no inferno e diz assim: sim, diga comigo, sim. Está fraco? Sim. É possível conhecer a Deus. De novo. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. A sua saída será como a alva, e é certa, e Ele a nós virá. Ele a nós virá, Ele a nós virá, Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Começa a sentir a chuva de Deus, porque nós estamos exaltando crer nele. É possível conhecer a Deus. Está só começando. Preste atenção à palavra. Conhecer é experimentar. Jesus, quando fala em João capítulo 13, só abrindo parênteses que veio agora, ele disse assim, quando foi lavar os pés de Pedro, ele disse assim: ô Pedro, eu vou te lavar os pés. Senhor, Pedro era aquele tipo do falso modesto, né? Você ora comigo? Não, né? Vou contigo até a morte. Esse é o nosso lado do ego. Esse é o lado da gente que diz como a gente é. Em defesas áreas. Diga amém. O Espírito Santo vai dar tudo na gente até a gente ficar limpinho para subir. Diga glória. Então veja, aí ele disse assim: ô Pedro, o que eu faço? Tu não entendes agora, mas saberás depois. Sabe o que Jesus estava dizendo? O que eu faço? Tu não compreendes racionalmente agora, mas tu experimentarás depois. Tu conhecerás depois. Eu quero te dizer que o conhecimento de Deus é experimental. E quem busca, acha. Quem busca, encontra. Tem experiência de Deus esperando pela tua vida. Tem experiência de Deus esperando pela tua vida. Porque Ele virá ao teu encontro. Sabe o que é a graça? Não é a gente indo a Deus. A religião é a gente indo a Deus, a gente querendo chegar em Deus. Mas a graça é Deus vindo ao encontro da gente. Quem entende isso, diga glória a Deus. Escute. Em Atos capítulo 17, essa você tem que abrir. Atos 17, é tremendo esse versículo. Paulo está no Areópago diante da filosofia grega. E sabe o que é que ele fala ali? Ele vai explicar como é que Deus se revelou para o homem. Ele diz assim: Deus, um só homem fez, de um só homem, 17:26, presta atenção. Dele um só homem fez Deus todas as raças humanas. E isso já vocês sabem, porque está provado hoje o mitocôndria de Eva. Ou seja, isso vocês sabem, né? Que o Eva mitocondrial, que é isso? Quando o gameta masculino entra no gameta feminino, o mitocôndrias, que vai a carga genética, principalmente de doenças e outras coisas, sai do homem. Ele perde. E aí, qual é o mitocôndria que vai ficar lá no citoplasma da célula da mulher? Que é aquela única célula que tem a manchinha do corpúsculo de mar. Que mesmo que a mulher mude o seu corpo e bote órgão de homem artificial ou operado, ela continua tendo a manchinha lá. Deus fez assim: eu vou colocar uma manchinha, porque o homem vai querer mudar, mas vai ficar a marca lá: você é mulher, você é mulher, você é mulher, você é mulher. Então a Bíblia não é machista? Não. A Bíblia gosta das mulheres. Só mulheres agora. Só mulheres. Olha para tua amiga e diz assim: a Bíblia está fraca.
Bíblia gosta da gente. E ela diz, e ela diz que a diferença existe por causa da gente. Diga assim: a gente faz toda a diferença. Quem crê nisso, levanta a mão e dá glória. Isso é ciência, viu? Se estresse não, é ciência. De um só homem fez Deus todas as raças humanas. Cadê que a ciência diz que não é assim? Cadê que a natureza não diz que é assim? O que é que está acontecendo, professor? Por que vocês não ensinam isso, professor? O Eva mitocondrial, o corpúsculo de Bar. Cadê a filha do evangelista? Cadê o evangelista? Não está aqui não. Evangelista o Gambarra. Cadê a filha dele? Está aí? Está não, perdeu. Olha, sabe o que aconteceu? O professor começou a perturbar a menina, pastor. Ah não, você, esse negócio de macho e fêmea e não sei o quê. Aí eu disse: vem cá, senta aqui comigo, aqui atrás. Quando o professor te vier de novo bombardear a tua fé, pergunta a ele sobre o corpúsculo de Bar. Pergunta a ele sobre a cromatina sexual. E diz a ele como é que eu faço para mudar isso na mulher para que ela seja homem. E pergunta a ela sobre a indispensabilidade do gameta e da como foi que eu falei? Do negócio lá do citoplasma, como é? É só para ver se você gravou. Mitocôndria. Fala lá. Se só fosse homem, não tinha. Como é que fica? Aí, e por que esse mitocôndria, se a gente buscar nele, vai achar o primeiro ser humano? Como é que é isso? Então a Bíblia está certa. De um homem, de um só, veio toda a raça humana. Não, mas foi ele. Você diz que foi Adão, não foi Eva. Ah, muito bem. Então quer dizer que você não crê que Deus, antes do homem fazer duas coisas, e o que ele fez? Olha, antes do homem saber como fazer anestesia geral e trabalhar com células tronco, Deus pegou Adão, deitou Adão, deu anestesia geral nele, tirou a costela, a célula tronco e criou a mulher. Conversa assim com o professor e diz: me explica, professor. Como é que você vai dizer para ele? Me explica, professor ateu. Eu quero te dizer uma coisa hoje aqui. Eu creio que a ciência diga que não diga. Eu creio porque a Bíblia diz, e a Bíblia é a palavra de Deus. Mas o bom é que a ciência diz. Diga glória. Gente, eu tenho que correr. Então diz aí: todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Versículo 27, leia aí. Não está lendo a Bíblia não? Leia. Diz aí: Deus assim procedeu. Presta atenção. Deus procedeu assim. É Deus quem vai e não nós. Deus, só é possível encontrar Deus porque Deus quis deixar achar. O Deus aos escondidos de Agostinho, de Pascal e de tantos outros, ele se deixou achar. Preste atenção. Sabe o que foi que ele fez? Diga comigo: migalhas, marcas, pegadas, digitais. Aleluia. Deus assim procedeu para que a humanidade buscasse. E provavelmente como que tateando, sabe? Como é que é isso? Como é que é isso? Será que é verdade? E foi o Big Bang? E aí manda o James Webb. James Webb diz agora: não foi o Big Bang. Ele fica: e qual é a causa inicial de tudo? Como é esse negócio? Como é esse negócio? E quanto mais anda, mais tem. Quanto mais anda, mais tem. Quanto mais anda, mais tem. Será que não vai faltar combustível nele para chegar lá no fim? Quanto mais anda, mais tem. Quanto mais anda, mais tem. Quanto mais anda, mais tem. Porque foi o Deus abscondidos que disse: vou deixar pegadas. Remanoi, choremecandaraya. Vou deixar pegada. Quem tatear vai me achar.
Irmão, eu estou sentindo fogo aqui. Quando eu estava estudando isso em casa, eu comecei, pastor, em casa eu posso, aqui eu não posso. Eu comecei a andar dentro de casa e falar mistério. E eu disse: oh Deus, tu és grande, tu és tremendo. Deus deixou migalhas, Deus deixou digitais e disse: você se buscar me acha, se buscar me acha, se buscar me acha. Onde? Na biologia, na física, na química, na quântica. Eu estou lá, eu estou lá, eu estou lá, eu estou lá, eu estou lá. Finalidade de Deus, para que a humanidade o buscasse. A Bíblia é profunda. Nós não, ou melhor, eu. Mas diz assim: para que a humanidade o achasse. Sim ou não? Não. Leia a Bíblia, gente. Para que a humanidade o achasse. Sim ou não? Não. Não vai achar. Não vai achar, não. E por que não vai achar? Porque só acha se ele quer. Uau. Só acha se ele quer. Remanto rebaixai. Graças te dou, ó Pai. Jesus orou. Porque ocultaste estas coisas dos sábios, dos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Dá um toque assim de cotovelo de quem está do teu lado e diz assim: para achar tem que buscar, para achar tem que crer, para achar tem que se humilhar. Buscasse e o pudesse encontrar. Sem buscar não encontra, mas se buscar, encontra. Buscar-me-eis e me achareis. Onde? Eu quero, Senhor, na filosofia do direito, achar argumento para fazer valer a tua palavra. Tem. Se me achar, vai encontrar. Na filosofia, tem. Se me achar, vai encontrar. Na química, tem. Se me achar, vai encontrar. Na biomedicina, tem. Se achar, vai encontrar. Vem aí um tempo novo. Deus me disse: levantarei a muitos em áreas específicas para glorificar a minha palavra nesta igreja. Quem crê, levanta a mão e dá glória a Deus. Agora você vai para a faculdade, só fica ouvindo o professor e pegando cópia, pedaço de livro, como diz o pastor Isaac sempre, né? E, né, pastor? E fica aí só lendo um pedacinho que ele manda. Aí leia o nome o que diz que tem que liberar a prisão, liberar. Tem o italiano que o senhor gosta muito, mas tem o que o senhor não gosta muito. Não, que o senhor já sei que o senhor não gosta, né? Mas é o outro. Como é o nome daquele francês? Michel Foucault. Michel Foucault. Ô filho, vai ler a Bíblia um pouquinho. Lê a Bíblia. Lê os pensamentos contrários a Michel Foucault e te prepara. Como eu gosto quando o Rousseau diz assim: o homem nasceu livre, mas está preso por todos os lados. O grande contratualista Rousseau. Deus está despertando o teu interesse para a batalha da fé. Levanta a mão a catapulta, para a direita. Pastor levantou a catapulta, eu vou levantar a minha. E ele disse que a direita, levanta a direita. Porque quando Deus fala de poder, Ele fala do quê? A minha direita, a minha mão destra. Isso aí, você está cheio de maldade, rapaz, está pensando que é outro. Esse negócio de fora é pequenininho. O braço esquerdo de fora é pequeno. O negócio daqui que o direito é o de Jeová.
céus estão se estourando aí por fora. Sabe por quê? Porque Deus está sendo glorificado neste congresso. Ele é a figura principal. Levanta a catapulta, levanta a catapulta, levanta a catapulta. Aí grita, não fala não, grita. E diz assim: Deus se revelou. 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 Aleluia. Isso é matéria de fé, não é de filosofia. Vamos conversar sobre isso na filosofia. Isso é matéria de fé, não é ciência. Vamos conversar na ciência sobre isso. Eles não permitem. Sabe o que é faculdade? Isso é uma crítica filosófica, não é uma crítica preconceituosa. Eu estava, sabe, vou conversar com você um pouquinho que está aí assistindo, querendo fazer aqueles cortes perigosos, endemoniados. Escuta aí, para processar a igreja, escuta aí. Você sabe o que é isso? Não é ignorância não, é grito travado da garganta. Porque a gente não toca fogo em pneu, a gente é da paz. E a gente ora por esse Brasil, dizendo: Deus é real. Só quem crê nisso, levanta a mão e dá o maior glória a Deus essa noite. Charando Kamashaya. Eu quero dizer, é tempo de se encher da graça e do conhecimento, da graça e do conhecimento, da graça e do conhecimento para a batalha da fé. Só quem crê nisso, levanta a mão e dá glória. A Bíblia fala na revelação de Deus da natureza. A Bíblia fala da revelação de Deus da história. A Bíblia fala da revelação especial nas Sagradas Escrituras. E a Bíblia fala da revelação especialíssima, singular, única, sobrenatural, da encarnação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a catapulta. Levanta, 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 levanta. E diga assim: Deus não é um Deus escondido. Não é um Deus escondido. Ele se revelou. Ele se revelou. É possível achá-lo. É possível achá-lo. Dá para dizer só? 1, 2, 3. Deus não é um Deus escondido. Ele se revelou. É possível achar. De novo. Deus não é um Deus escondido. Ele se revelou. É possível achá-lo. Agora faltou uma frase. Mas para achá-lo tem que buscá-lo. Vamos juntos? 1, 2, 3. Mas para achá-lo tem que buscá-lo. Agora vamos completo. Vamos completo. 1, 2, 3. Deus não é um Deus escondido. Ele se revelou. Mas para achá-lo tem que buscá-lo. Aleluia. Romanos capítulo 1, versículo 19. Tem que abrir a Bíblia. Não olhe para mim não, olhe para a Bíblia. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Uau! Se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, que não dá para o olho humano ver, mas existe. Porque nem tudo. Eu acho interessante. O pessoal olha para o universo
Aí diz assim: tem milhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de galáxias que o nosso olho não vê. Aí todo mundo diz: verdade. Aí o crente diz: tem bilhões e bilhões e bilhões de anjos que a gente não vê. Mentira. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, pelas coisas que estão o quê? Criadas, para que eles fiquem o quê? Inexcusáveis. É o corpúsculo de Bar. Não dá. Não, mas a gente consegue, mas não consegue. Por quê? Porque não consegue, sabe? Está entendendo? Deus disse assim: eu deixei mistério. Deus está, olha, Deus teceu uma rede aqui hoje assim. Cada hino que cantava, eu digo: sim, Senhor, tu estás confirmando, estás confirmando, estás confirmando. Mistério. Não vou ler, mas em Pedro tem uma expressão que diz assim: que os céus que agora conhecemos se desfarão. Aí tem um versículo lá que diz que a vida veio da água. Está lembrado disso? A Bíblia diz, gente. Diz lá, por quê? Porque a porção seca apareceu da água, é isso aí. Aí diz que os homens vão procurar saber o segredo da vida e não vão encontrar. E diz lá o texto, se encontrar aí, pastor, me ajude. O segredo da vida. Eu disse o quê? Segredo da vida. É por isso que o homem quer. Eu quero que o homem tenha neném e não consegue. Segredo da vida. Não, a gente vai fazer agora que não consegue. Nós vamos criar vida no laboratório, não consegue. Vida sem um gameta masculino e feminino, não consegue. Vida sem um DNA humano, não consegue. Não consegue, não consegue. Por que não consegue? Por que não consegue criar vida humana assim? Segredo da vida, mistério. Mistério. Só papai do céu quem sabe. Só papai do céu quem sabe. Só papai do céu quem sabe. 3, 5 e 6 de 2 Pedro. Eu não posso me perder daqui, porque senão eu vou sair do horário. Escute, 3, 5 e 6. E eles voluntariamente ignoram. Voluntariamente ignoram. Porque eles querem. Não é porque eles não acham. É porque eles querem. Eu vou me dobrar ao argumento teológico chamás. Porque eu sou acadêmico. Porque eles querem. Mas a evidência está lá. Aí veja que ele diz mais. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus. Eu disse o quê? Já desde a antiguidade fizeram o quê? Existiram quem? Os céus e a terra, que foi tirada de onde? Da água. E no meio da água subsiste. Vamos ser mais escriturístico. Foi tirado do meio da água. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto em águas do dilúvio. Vê o 7, aí a revelação pura. Pedrão, quem que escreveu isso? Diga aí, Pedrão. O que negou Jesus. Olha para o teu lado e diz assim: se quando você se arrepender, sempre haverá uma segunda oportunidade. Guarda essa palavra. O apóstolo Pedro. Por que o senhor disse assim, Pedrão, pastor? Porque é aquele que a gente às vezes fala dele, né? Veja agora como Deus enche dele de revelação. Ele disse: pastor Paulo é mais profundo que eu. Mas veja a revelação que Deus deu a ele. Veja aí, o que é que diz aqui? Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam, como tesouro. Como tesouro. Tem coisas da natureza que está guardado como um tesouro, um segredo. Diga amém por isso. Amém. Isaías 45 e 12. Fui eu, diz Deus, que fiz a terra e nela criei a humanidade. Escuta, minhas próprias mãos estenderam os céus. É como quem bota um cobertor de mesa
Ele pegou assim, pelo poder da palavra dele, e fez assim. Onde ele passou a mão ficou a digital. Onde ele passou a mão ficou a digital. Por isso ele diz: se você tatear, me encontra. Se você buscar, me encontra. Eita, esse é o Deus que tu estás orando e crendo. Agora escuta. Quando você olha, é possível entender que Deus existe e crer nela para a sua revelação da natureza. Salmo 19, versículo 1 a 6. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia. O dia diz bom dia, dia, boa noite, ou bom dia, bom dia, né? Ou a noite diz para o dia bom dia, dia. E a tarde diz para a noite boa noite, noite. É isso que está dizendo. Aí sabe o que acontece? Uma noite se revela a outra noite. Não dá para falar nisso. Aqui dentro está a teoria das cordas, muito mais do que elas. A teoria das cordas quis achar essa corda. Sabe quando foi que Moisés... Foi Moisés que escreveu esse salmo, não foi? Foi Moisés. Sabe onde Moisés pegou essa ideia? Dentro da nuvem. Se lembra quando ele subiu no monte? Foi Davi aí, né? Então Davi é 19. Mas tem outro que é de Moisés. É o 90 que fala da criação. É o 90, né? Como é que diz o 90? De eternidade, é lá que está a teoria das cordas. De eternidade a eternidade, foi bom corrigir. É Deus. Aí ele faz o quê? Ele fala mais. Como é que ele fala? Ele fala aí, no Salmo 90, né? Antes que os montes surgissem, de eternidade a eternidade. Isso sabe o que quer dizer? Gente, isso é profundo. Quando eu estudei isso no hebraico, eu fiquei admirado. Sabe por quê? Está falando assim: de aspiral a aspiral. Uau! A ciência não tinha ainda descoberto as galáxias. Moisés entrou lá dentro. Deus disse: entra, Moisés, entra lá e chorebecandarai. E lá está dizendo assim: na obscuridade. Aí quando ela entrou, disse: Deus, que é isso? Ele disse: de aspiral a aspiral, eu sou Deus, eu sou Deus. De galáxia a galáxia, eu sou Deus. Ah, você glorificou pouco. Eu falei que Ele é Deus. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Qual é a tenda do sol? Uau! Davi disse, Davi também viu e disse: tem uma tenda para o sol. Como é o nome da tenda? Se chama Via Láctea. Uau! E por que esse nome Láctea? Porque é branquinha como leite. Eu dava glória. Armou uma tenda para o sol. Sistema solar. Tu, sol, vai ser quem vai governar isso aqui. 8 planetas ao teu redor. É uma tenda. É uma tenda. Aí diz: ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento. Muito bem. Isaías 45, 18 diz uma expressão tremenda. Escute. Vamos ler juntos aqui. Escute. Vamos ler juntos a palavra. O que é que diz a palavra? Leia comigo. 1, 2, 3. Assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Uau! Ele fez o quê? Moldou. Tem marcas digitais. E fundou-a. Não a criou para estar vazias, mas a formou para ser habitada. Ele diz, diga bem forte: 1, 2, 3. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Alguém duvida aqui? Quem crê, levanta a mão e dá glória. Para que a terra exista no sistema solar e que a humanidade habite na terra,
É necessário uma sincronia perfeita entre a terra e o universo. Esta sincronia é chamada, dizem os físicos, de constantes antrópicas, constantes fundamentais do universo. Sem elas, o universo não existiria. Elas determinam as interações de forças que são conhecidas atualmente: a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear. Sem estas constantes não poderia existir vida complexa na Terra. Agora eu pergunto, quem as causou? Foi o Big Bang? James Webb já disse que não. Será que foi evolução? Não, senhor. Quem foi então? Os cientistas procuram respostas e não as encontram. Os físicos fazem cálculos e não conseguem descobrir a causa. Mas Jeremias, o profeta chorão, ele tem a resposta. Há mais de 2000 anos atrás, 2700 anos quase. Quer ver a resposta dele? Está em Jeremias 51:15. Ora, foi Deus quem criou. Eu vou dizer de novo, ora, foi Deus quem criou e formou a terra mediante o seu poder. Tem metade de crente aqui porque eu dava glória agora, irmão. Estabeleceu o mundo todo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu supremo entendimento. Quem já ouviu falar em Galileu Galilei, que a igreja romana terminou levando para a Inquisição? Alguém já ouviu falar nele? Você sabe o que foi que ele disse numa obra dele chamada Diálogo sobre Dois Mundos? Ele diz assim, ó, ele era um astrônomo, ele era físico, ele foi pai da física, ele é pai da astronomia, eita, ele é pai de muita coisa, ele é pai da ciência moderna. E em 1632, 10 anos antes dele morrer, em sua obra Diálogo sobre Dois Sistemas do Mundo, ele disse assim: a matemática é o alfabeto com que Deus escreveu o universo. Eu acho que o povo não entendeu, não, pastor. Eu vou dizer de novo: a matemática é o alfabeto. Você está querendo dizer comigo, não está? Levanta a catapulta e diz aí, 1, 2, 3. A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Olhe para quem está ao seu lado e diga: estude matemática. Galileu disse, ó, a terra não é o centro do universo. Mata esse camarada. Mas eu estou dizendo que foi Deus que botou o sol. Está lá no Salmo 19. Mata esse camarada. Gente, escuta, ele deixou escrito, é o seguinte: Deus, somente um ser racional, sobrenatural, que a força dele seja maior do que foi criado. Somente ele pode ser a causa do que foi criado. E matematicamente é perfeito. É perfeito. É perfeito. Mas não precisava Galileuzinho dizer isso, pois a Bíblia já dizia qual o instrumento que Deus usou. E não foi vara de medir, não foi régua, não foi paquímetro, não foi trena, não foi nível, não foi voltímetro, não foi balança, nem micrômetro. Diz Isaías 40, versículo 12 e 13. Ora, dizei-me, quem pode medir as águas na concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmo? Deus saiu assim e disse assim: olha, vai vir aqui a terra, depois a tantos palmos Júpiter. Olha, sabe como é? É como quando você faz uma caixa de brinquedo e sai arrumando tudo dentro dela assim. Esse vem para cá, esse vai para lá. Deixa eu ver se a distância está boa. Um pouquinho mais, 2 dedinhos mais, porque isso aqui vai proteger o equilíbrio. Agora você vem para cá, você vai para lá, você chega aqui. Tudo pela palavra do seu poder. Depois você lê 12 até 15. Isaías 48, ele diz também: a minha mão fundou a terra, a minha destra estendeu os céus. Quando eu os convoco, eles vêm. Oh glória!
Aí Deus perguntou a Jó, 38, 4-11: onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me se é que tens verdadeiro entendimento. No Salmo 104 eu acho bonito o que o salmista diz, verso 2 e 3, ele diz que Deus, quando foi arrumar a terra, esse dia ele se vestiu de gala. Diga glória. Está lá no Salmo 104, ele se vestiu de glória e de luz. Eu acho que a Trindade se arrumou no dia que disse: hoje é o dia da criação. Uau! Todo mundo, sabe como é? Não é que eles são desarrumados, mas é que eles quiseram mais glória, mais manifestação de glória. Não dá para entender isso. Aí ele escreveu: vestido de esplendorosa luz como no manto, ele estende os céus como uma tenda. Oh glória! Provérbios é a maior revelação que eu encontrei no Antigo Testamento sobre a criação, o poder criativo de Deus. Abra a Bíblia, Provérbios capítulo 30, versículo 4. É espetacular isso aqui. A gente passa por cima dele, para cima e para baixo, e não nota isso. Percebe aí, vai, percebe. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Uau. A gente sabe qual é o nome dele. Qual é o nome dele? Ele desceu, não subiu. Mas aquele que desceu é o mesmo que subiu, disse Paulo, e deu 12 aos homens. E ele disse: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Mas se eu for, eu voltarei. Aí a pergunta de Provérbio: quem subiu e desceu? Jesus. Ele subiu e vai descer. Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Jesus. Colossenses 1, capítulo 1, versículo 1 a 16. Tudo foi feito por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Diga glória a Deus. Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou os limites da terra? Para aí, presta atenção na leitura. Qual é o seu nome? Elohim, Yahvé, Adonai, Kyrios, Jesus de Nazaré. Mas ele faz outra pergunta: qual o nome do seu filho? Aí um dia desce Gabriel: Maria, agraciado, o Senhor é contigo, bendita sois em todas as mulheres, bendito será o fruto do teu ventre, e o nome do menino, que Provérbios 30, versículo 4 pergunta, que criou o universo e vai se encarnar, o nome dele é... Respondei-me se é que sabes. A igreja sabe, a juventude de Pernambuco sabe. Diga glória a Deus. Aleluia. Se eu pudesse continuar, leia em casa Amós 4 e 13, Colossenses 1, 15 e 17. Eu disse que Deus fez a palmos, e Galileu disse que foi com a matemática. Sim ou não? Aí veja, as constantes. Vamos analisar algumas constantes. Nível de oxigênio. Estou na parte teórica ainda. Vem a parte profética depois da palavra. Diga amém. O nível de oxigênio corresponde a 21% da atmosfera. Isso, agora a internet achou que travar. Logo agora, rapaz. Meu Deus. Se torna possível, ou torna possível, a vida do planeta. Se estivesse uma concentração de 25%, haveria incêndios espontâneos. Quem voltou? Eu já estava orando aqui, Senhor, é hora de parar. Ele disse: não, vai continuar um pouquinho mais. Quem calculou isso? Foi a evolução. Queimadas, é que eu já tinha perguntado a meu pastor antes, viu? Se fosse 15% a mais, os seres humanos ficariam sufocados, sem oxigênio. Não haveria água, não haveria ar, não haveria energia. Quantidade de oxigênio correta na atmosfera que favorece a vida. Quem calculou isso, gente? Quem calculou isso?
transparência da atmosfera. O homem foi para a lua e disse: Deus existe. Que terra bonita. Foi ele que quis assim. Se fosse menos, não haveria radiação solar sobre a superfície da terra. Se fosse mais, nós seríamos bombardeados com radiação solar. O nível correto de CO2 é mantido. Se fosse mais, teríamos um enorme efeito estufa. Vocês sabem disso? A pergunta é: quem planejou isso? Terra e Sol. A distância da Terra ao Sol é crucial para um ciclo estável de água. Muito longe e a maior parte da água congelaria. Muito perto e a maior parte da água ferveria. Águas que permitem a diversidade da vida. Quem calculou isso? A interação gravitacional da Terra com a Lua. Se fosse maior, os efeitos sobre as marés e oceanos, sobre a atmosfera e o tempo de rotação seriam bem severos. Se fosse menor, as mudanças orbitais provocariam instabilidades do clima. A vida seria impossível. Agora veja esse gráfico. Se a força gravitacional fosse alterada, não existiria o Sol e nós também. Mas ele disse: vai girar sim. Oh glória! Oh glória! Ele pôs a mão embaixo e disse: fica aí. A tenda do Sol. O sistema solar, deixa aí por enquanto. Sistema solar tem 8 planetas. Vamos dizer o nome? Diga comigo: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Diga amém. O outro dia um obreiro lá, meio ET. Obreiro ET, pastor. Já tem desse, viu? O negócio está sério. Diga comigo: obreiro ET. Vamos falar obreiro, não ele é obreiro, mas vamos dizer assim: crente ET. Ele vai rir muito, não vai? Ele está me ouvindo. É um grande amigo meu. Ele diz assim: pastor, o senhor acredita que a vida fora da terra, como é que Deus vai criar um negócio desse tamanho assim e não tem nada lá? Eu digo: ô irmão, eu não tenho como explicar, não. Vai perguntar a Deus, viu? Mas que ele fez desse jeito. E que ele disse: vai ter na terra um povo, esse povo vai... não dá para falar tudo, mas tudo bem. Mas foi desse jeito. Diga amém por isso. Amém. Escute, quando Deus arrumou a tenda do Sol, que é como é o nome? Não, o outro nome? Sistema solar. Você está indo lá no sistema solar. Ele colocou assim, ele disse assim: a terra vai ficar, diga comigo, a terra vai ficar depois de Mercúrio. Estou falando uma linguagem mais popular, né? Vênus. Uau. Aí, escute, para chegar lá, aí vai, diga comigo, depois da Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E tem um anão. Como era o nome do anão? Isso aí. Se Júpiter, escuta, isso aí é Júpiter. Diga: olá Júpiter. Faça assim, o jovem gosta disso, pastor. Faça assim: olá Júpiter. Escute, não é assim na sala de aula, né, que o professor faz? Faz tudo e um se abestalhado, né? Estava preparando só o caminho para dizer isso. Olá Júpiter. Aí eu não posso dizer: olá Deus. Está falando com quem? Se Júpiter não estivesse no lugar que está, os meteoros atingiriam a Terra e destruiriam tudo na Terra. Mas Deus disse: Júpiter, fica aí, não te move. Vou te fazer com uma garra gravitacional. Tu vai segurar tudo e só passa o que eu quero. Segura aí a imagem. Mas tem uma coisa: um dia
que diz a Bíblia que está marcado o dia, a hora, o mês e o ano. Deus vai dizer para o anjo: ô anjo, toca a trombeta. E aí Júpiter vai fazer assim para o meteoro. Vai que o Criador mandou. Levanta a tua mão e adora a Jeová. Oh, glorifica a grandeza desse Deus. Acabou. Eu tenho mais, mas a hora não vai dar. Eu quero 30 segundos só de dizer: eu te amo, Senhor, tu és o meu Deus. Eu te amo, Senhor, tu és a minha força, tu és o meu refúgio, tu és o meu orientador, tu és o meu criador. Tu me fizestes para louvor da tua glória. Só adora aí 30 segundos, fala com ele aí. Vamos voltar. Volta já para digitais de Deus aí para resumir. Diga comigo, levanta a mão e diga: Deus deixou as digitais. Deus deixou as digitais. Vamos lá, volta já nas digitais. Como é que diz aí? Foi fraco, como é que diz aí? Então vamos lá para as digitais de Deus. Escuta aqui. Deus fez o espaço e o tempo. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Vamos para frente. E veja que quando ele fez o espaço, Deus, o Deus triuno, esse que a gente está falando, passa adiante. Ele fez, e diz Romanos 1 que sua divindade se entende, se vê pela criação. Já vimos isso, vamos adiante. E podemos achá-lo, o Deus triuno, que fez a tenda do sol, que colocou Júpiter para proteger a terra, e ainda faltou a área gravitacional da terra e tudo mais que não dá tempo. Esse espaço, toda vez que eu falar, coloca a tela seguinte, e aparecer isso, eu quero que você levante a catapulta e dê o maior grito e diga assim: 3 em 1. Essa é a digital de Deus. 3 em 1. 3 em 1. 3 em 1. Onde ele tocou ficou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai falou a palavra, Jesus foi, e o Espírito estava lá se movendo e dizendo: vida, 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 vida. Aleluia! Como é que você vai dizer? Levanta a mão e diz bem forte: toda vez que aparecer, rápido, tá certo? Então vamos lá. Deus fez de Gênesis 1:14 o espaço e o tempo. Vamos lá. Calma, não apareceu 3 em 1. Vocês estão com vontade mesmo. Então, e chamou. Volta o versículo, meu filho. Volta o versículo. E chamou Deus a expansão céus, e disse: haja luminares na expansão dos céus, e sejam eles para sinais e para kairós. Isso é lindo, é profundo. Na Septuaginta é traduzido como kairós, tempos determinados, estações, e para dias e para anos. Diga glória a Deus. O tempo kairós e o tempo cronos. E veja agora o seguinte detalhe. Vamos à frente. Veja que diz aí: o espaço, ele existe dessa forma: largura, altura e profundidade. Leia comigo: largura, altura e profundidade. Oh, já foi? Isso é a digital de Deus. Eu acho bonito porque Paulo disse assim: ó profundidade. Aí ele diz assim: eu oro para que vocês alcancem a altura, a profundidade e a largura do amor de Deus. Ele está dizendo assim: eu oro para que vocês naveguem dentro do espaço, não é da terra, não é do universo, mas do espaço do amor de Deus. E lá Paulo está dizendo que o espaço é feito de altura, é feito de profundidade e é feito de largura. É a digital de Deus. E o tempo, vamos à frente. O tempo é feito de passado, presente e o que é isso? Aleluia. Foi antes deles. Eles estão devagar, mas vamos embora. Isso é o que?
Você sabe que a matéria, ela é consistida, a menor partícula era o átomo. Escute isso. E o átomo, ele consiste em prótons, em nêutrons. Uau! Aí o homem foi e descobriu quarks. E o quarks, pastor, ele é formado de quê? O quarks é a menor parte do nêutron e do próton. E como é que é? Quero ver se esse negócio é Deus mesmo e é digital. É digital de Deus. Sabe por quê? Cada nêutron e cada próton é formado por 3 quarks. Vocês estão dormindo? Isso é o que, gente? Se tatear, acha. Se tatear os livros, se pesquisar a ciência, está lá as digitais de Deus. Levanta a tua mão e adora, 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 adora. Ô pastor, e dentro da gente também tem 3 em 1? Tem ou não tem? O DNA. O bichão que descobriram um dia desse. E Deus, já sabia o segredo da vida. Foi escondido como um tesouro. Deus disse, acha, pá. E quando achar, vocês vão me ver. Diga glória. A nossa informação genética, nosso DNA, ele tem adenina. Diga comigo, adenina. Passa à frente. Timina. Passa à frente a imagem. Citosina. E guanina. Essas sequências são divididas em códon. São as sequências de informação. Cada códon é formado, não precisa nem dizer, né? Por quantas letras? 3 letras. Imagem seguinte, queridos. Vamos lá? Olha aí, cada combinação de 3 letras forma uma palavra que o cientista tem que decifrar. Quantas letras? 3. O código só se abre se disser Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo, digitais de Jeová. Levanta a mão e dá glória. Cada códon formado por 3 letras gera energia, aminoácido, que são responsáveis pelo funcionamento correto do organismo. Diga para quem está do teu lado, o teu organismo só funciona com energia. Tu só tem músculo, tu só tem enzima, tu só tem sistema imunológico por causa dos 3 em 1. Terminou. Deixa eu me dar 5 minutos. Eu pensei que você ia dizer a hora, que ia me dar meia hora a mais. Eu não pode, o pastor só deu 5. Terminou aí, meu filho. Diga comigo. A revelação de Deus. Da história. Agora eu vou terminar e quero que Deus me ajude, Senhor, para em 5 minutos eu poder falar tudo que não vai dar para falar em Jesus, na palavra. Mas por que a história? Eu perguntei a Jesus, por que na história? Ele disse assim, não saia do script. Eu ia dizer um negócio, mas o Espírito Santo proibiu. Disse, não diga não, isso é segredo entre mim e você. Mas eu vou dizer a você o seguinte. Olha, quem foi que houve? Deus disse assim para mim, eu quero que eles entendam, não deixe de fazer isso não. E eu pedi permissão ao meu pastor, não deixe de fazer isso não, porque eu quero que eles entendam que eu sou grande, que eu sou onipotente, onipresente, onisciente, infinito, eterno. E que eles precisam crer em mim, porque a história deles já está escrita por mim, diz o Senhor. Quem pode a não ser Deus?
falar por antecipação as coisas. Fatos futuros que estão envolvidos decisões humanas, vontades humanas, conchavos humanos. E ele dizer, vai ser do jeito que eu estou falando. Quem garante? Tão fraco. Quem garante? Aleluia. A Trindade desafia o homem a descobrir o futuro. Isaías capítulo 41, isso é a revelação de Deus na história, a onisciência de Deus, a presciência de Deus, a previsão de Deus, a providência de Deus. Não dá para falar. Isaías 41 e 21. Apresentai. Veja que ele fala no plural, 3 em 1 está falando. Quem está falando? Apresentai a vossa causa, diz Yahvé. Apresentai vossas razões. Convoca o rei de Jacó. Trazei vossos ídolos, para que nos anunciem. 3 em 1. O que há de acontecer? Falai-nos dos eventos passados, para que os consideremos, plural, e saibamos, plural, o fim deles. É o Elohim, o plural singular. Ou mostrai-nos o que haverá de ocorrer no futuro. É o plural majestático. 23. Anunciai-nos acontecimentos vindouros. Olha, o que é que a Trindade pede? Me fala aí do futuro, rapaz. Você que eu vou fazer minha vontade, eu vou seguir meu caminho, eu vou fazer o que eu quero. Você não diz assim? Aí Deus está dizendo, aí me fala aí, como é o futuro? Como é o futuro? Pergunta aí ao teu colega, tu que estás querendo fazer o que quer, como é teu futuro? Tu tem controle sobre ele? Isaías 42, 9. Vejam, Deus diz, as profecias antigas aconteceram, e novas eu vos anuncio. Antes de surgirem, antes de aparecerem, eu declaro a vocês. Isaías 46 e 10. Eu sou aquele que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceu. Que digo, meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Dá glória a Deus aí. Isso revela a onipotência, a onisciência de Deus. Quem pode marcar na sua agenda hora, dia, mês, ano, com milênios de antecedência? Falar assim, daqui a 2000 anos vai acontecer isso, 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 isso. Quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso? 3 em 1, ele faz. Se ele quer, ele faz, porque só ele é soberano e capaz, não há nada difícil quando ele quer. Aí ele vai dizer assim, daqui a 2000 anos vai acontecer. E acontece. O problema é a gente está vivo para ver. Mas tem coisa que a gente vai ver. Apocalipse 9, 15 e 16, Deus diz: e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano e o fim, a fim de matarem a terça parte dos homens. Deus marca tudo. Diga amém. Amém. Presta atenção agora, vou terminar agora. Presta atenção. Se você não puder esperar 5 minutos, você vai perder. Presta atenção. Olhe para cá, não converse. Quem pode marcar 65 anos na frente? Alguém pode? Você imaginaria, quem tem aqui 65, 70, que o que está acontecendo aconteceria? Quem foi que houve? Ah, sim, desculpa, pastor. Foi mais. Tem um menor ainda, o senhor me permite? Permite, né? Então vamos embora. Isaías 7 e 9. Negócio sério. Escuta, assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco vai acontecer. Veja, Deus está dizendo, não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque a cabeça da Síria será Damasco, a cabeça de Damasco Rezim. E dentro, veja o que Deus diz: 65 anos
Efraim será destruído. É Deus, é Deus, é Deus. E lá no versículo 9 ele diz assim: se você não crer, tu não vai permanecer, mas vai acontecer. Pelo amor de Deus, dá glória a Jesus. Isaías, você está admirado com 65 anos? Escute, eu vou terminar agora. Isaías foi levado a profetizar. Isaías 45. Aí disse assim, disse como? Eis aqui o meu servo Ciro. Aí ele disse: ó Deus, sim, Isaías, eu nunca ouvi falar nesse nome, Deus. Quem é esse? Ah, Isaías, não dá para você. Você já vai estar morto. Como é, Deus? Vai estar morto, sim, vai estar morto, Isaías. E quando é que ele vai aparecer? Mistério. Eu disse o quê? Passou 1 ano, 10 anos, 50 anos, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 175. Um rei, isso quem conta é Heródoto, chamado, sabe como era o nome dele? Astíage. Ele teve um sonho. Uma videira crescia das costas da sua filha Mandane, mãe de Ciro, lançando gavinhas que envolvia toda a Ásia. Os sacerdotes lhe disseram que a videira, escuta, a videira era seu neto Ciro, e que ele tomaria o lugar do velho no reino. Então, sabe o que foi que ele fez? Chamou Árpago, um general que era seu mordomo, e disse assim: leva esse menino para a montanha e mata ele, porque eu quero ele morto, mas é seu neto. Mate ele. Levou para a montanha, matou ele. E sabe o que foi que aconteceu lá? Quando o matou, matou ou não matou? Matou não. Árpago olhou para o menino e disse assim: que menino bonito. Isso é Deus. Aí disse: eu vou esconder ele. Heródoto diz que quando o menino foi crescendo escondido, ia brincar com os outros, brincava de rei. Quem foi que disse a Ciro que ele ia ser rei? Se quando o menino cresceu, ninguém nem contava para ele que ele era neto do rei, para não ser descoberto. A profecia de 175 anos atrás, a palavra de Deus de 175 anos atrás. E sabe o que foi que aconteceu com ele? É que o menino cresceu e se tornou imperador. Um dia, isso está em Esdras, capítulo de número 1. Chegaram para ele e disseram: grande rei Ciro de toda a Pérsia, sim, aqui está uma ordem para o Senhor devolver os judeus para a sua terra. Ele disse: ordem de quem? De Jeová. Hã? Quem é esse? Rei Ciro. Há 175 anos atrás falou-se que o Senhor faria isso. Eu disse: sério? É isso que diz? Pois voltem tudinho para a sua terra, e que seja louvado o nome do Deus. Por que Ciro creu em Deus? Porque Ciro entendeu que quem preservou ele não foi o destino, mas foi... Aleluia. Pastor, pode ficar em pé para um momento só. Vamos ficar em pé. Aleluia. Olhe para cá. O nosso pastor presidente, quando tinha 14 anos de idade, 12 anos de idade, aceitou Jesus. 14 anos de idade, lhe entregaram uma Bíblia de ouro. Sabia disso? Quem sabia disso? Quem sabia disso? Você sabe quem foi que entregou a Bíblia de ouro? A irmã estava no círculo de oração, a dirigente, irmã Davina.
e viu Deus entregar uma Bíblia de ouro a ele, um anjo, e disse assim: menino, Deus tem ministério da palavra contigo. Tantas histórias que poderiam contar. Deus falou muitas vezes com ele. Hoje ele está aqui. Esta noite você está saindo deste congresso aqui dizendo: Senhor, eu creio que quando tu escreves a minha história, há possibilidade de acontecer. Aleluia, aleluia. Vai acontecer, vai acontecer. Se você não sair de debaixo da sombra do Onipotente, vai acontecer. Qual corinho que a gente canta? Sei que teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Diga ali. És Deus de perto, também de longe. Diga a Ele: nunca mudará. Deus tem uma aliança com a tua vida. Deus tem uma aliança com a tua vida, e da parte dele vai acontecer. Diga: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Diga forte: tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que teus olhos, todos juntos, sei que os teus olhos, fecha os olhos. Esse é um momento seu com Deus. Eu sei que esta noite de congresso foi diferente, mas cante. Oh Senhor,